Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Daniel do capítulo 4 ao capítulo 6. Como nós vimos na porção anterior, Daniel, seus amigos citados e mais alguns estavam num dos grupos que foi levado para a Babilônia nas investidas desse povo contra Jerusalém. Já vimos que as deportações aconteceram, pelo menos, em 3 oportunidades diferentes, com diferença de alguns anos entre uma e outra, entre a primeira e a última. Daniel foi deportado e Jerusalém ainda não tinha sido tomada definitivamente. Como aconteceu com Ezequiel, a notícia da queda de Jerusalém chegou para Daniel quando este já estava no exílio. No capítulo 4 de Daniel, nós vemos que os conchavos ou as vontades humanas não podem mudar o que é a vontade do Senhor. Se um homem poderoso em seu tempo, como Nabucodonosor, passou por tudo aquilo que ele passou, pouco importa ficar alertando para qualquer tipo de necessidade de defesa de político A ou político B, de ideias ou de ideologias. Não estou dizendo que você não possa ter suas ideias, que você não possa conversar sobre elas, mas não adianta ficar insistindo nisso, porque quem vai realmente cuidar de tudo é o Senhor. O que realmente adianta é joelho no chão e buscar a vontade do Senhor. Também não adianta muito, ainda que nós tenhamos a nossa opinião e possamos expressá-la, não adianta ficar alertando que há um movimento que pretende derrubar esse ou aquele e essa coisa toda. Se o Senhor está permitindo o acontecimento, é assim que vai acontecer. Por mais que a gente alerte, por mais que a gente insista, o que vai se cumprir é a vontade do Senhor. Nós vimos no livro de Jeremias isso. Muitos alertavam que não ia acontecer nada, que Jerusalém ia sair livre daquela situação, que não ia acontecer a tomada da cidade, que o Senhor ia restaurar todas as coisas. E no fim o que se cumpriu foi a vontade do Senhor. O Senhor pode sim agir de forma sobrenatural para manifestar a sua vontade. E aí, então, foge a qualquer lógica da sequência da história. Mas ele também pode agir no movimento do acontecimento da história. Não importa o que façamos, com que interesse ou com que vontade. Se a vontade do Senhor é outra, é a vontade dele que vai prevalecer. Não adiantou incentivar apenas os habitantes de Jerusalém por parte daqueles que profetizavam nos dias de Jeremias que nada ia acontecer, para que eles estivessem fortalecidos para a batalha, para que eles não desanimassem ao ouvir palavras que davam o entendimento de que tudo seria derrubado. Não adiantou nada. A vontade do Senhor se manteve. Não adiantou tentar ter pensamento positivo. O que se estabelece é a vontade do Senhor. Nada do que nós possamos alertar ou tentar fazer vai mudar aquilo que é o desejo do Senhor, pois é dele o poder e ele o dá a quem ele quer pelo tempo que ele entender que deve fazer. Como eu disse, nós podemos sim expressar o nosso entendimento. Obedecer à autoridade nesse caso não seria, voltando à questão de obedecer à autoridade, porque falamos na mensagem anterior, na situação envolvendo Sadraque, Mesaque e Abdinego e a ordem do rei para adorar a estátua, ou vamos falar ainda sobre a questão de Daniel, por exemplo, então, nesta porção de hoje. Então nós podemos voltar para esse assunto da questão da autoridade. O fato de não concordar, ter uma ideia diferente do que deva ser executado, não nos coloca contra a autoridade, desde que nós continuemos obedecendo aquilo que deve ser feito. Nós podemos sim ter uma opinião diferente do que a autoridade define. Nós podemos esperar que as coisas encaminhem-se de outra forma. Nós podemos, mas nós não podemos agir contra o que a autoridade define, se ela não estiver atentando diretamente contra a soberania de Deus. O caso de Sadraque, Mesaque e Abdinego e o caso de Daniel nos mostram que quando a autoridade atenta diretamente contra a soberania de Deus, aí sim é possível ir contra e estar dando testemunho da vontade do Senhor. Fora isso,
como nos dias do Novo Testamento. As pessoas não gostavam do comando de Roma, não gostavam de pagar impostos para Roma, mas ainda assim tinham que aceitar toda aquela situação. Eles deixavam claro que não concordavam, que não gostavam, as pessoas sabiam que eles não gostavam, que eles não queriam aquilo, mas eles obedeciam à autoridade. Eles tinham que seguir aquilo que a autoridade definia, até porque se eles não seguissem, eles teriam problemas. Então, mas eles deixavam claro que não concordavam, eles deixavam claro que queriam as coisas de outra forma. Então, é possível sim você expressar a sua opinião, você até ter outra opinião do que a autoridade pretende que seja executado. No entanto, você deve obedecer aquilo que a autoridade define, obedecer às regras, obedecer à lei, em tudo que a autoridade define, à exceção de quando ela atenta contra a soberania do Senhor. Aí você deve dar testemunho de que é servo do Senhor, para que o Senhor cumpra com o projeto que ele tem, quer seja um testemunho miraculoso de uma salvação, como Sadraque, Mesaque, Abednego ou Daniel, quer seja até mesmo o sangue derramado, para que o sangue dê testemunho. Essa pessoa se manteve firme até o fim, tem alguma coisa nessa história. Ele preferiu ir até o fim com isso, é porque ele tem alguma coisa nessa história. Nós não podemos ir contra a autoridade só porque nós não concordamos com ela. Nós podemos ter opinião divergente, podemos deixar claro que pensamos outra coisa, mas não podemos deixar de obedecer à autoridade em qualquer circunstância. Obedecemos o que ela recomenda e orienta, menos quando ela fala para ir contra a soberania do Senhor. Nós podemos sim, então, expressar a nossa opinião, o nosso entendimento de que não concordamos com aquelas coisas, mas não pense que foi por algo que você fez que as coisas mudaram. Quem agiu para que as coisas acontecessem da forma como elas acontecem, ou vierem a acontecer, terá sido o Senhor, pode ter certeza disso. E pode ser diferente do que você esperava. E se for assim, aprenda a reconhecer a soberania do Senhor para além da sua vontade. O nosso coração faz planos, nosso entendimento pode parecer bom, o caminho para nós pode parecer bom, mas o fim dele não é o melhor, não é isso que nos diz Provérbios? A solução vem do Senhor. Não é o que mais te agrada que será sempre a vontade do Senhor. Aliás, por conta do coração que é enganoso, o que mais nos agrada, na verdade, pode nos levar para longe da vontade do Senhor. E então nós precisamos nos render à sua soberania para desfrutarmos da misericórdia, da graça e da direção para que possamos mudar aquilo que está errado. O mesmo exemplo vale no capítulo 5 para Belsazar. A linha histórica do trono de Babilônia não coloca ele logo em seguida a Nabucodonosor. Nós temos um Evil-Merodach, inclusive citado na Bíblia, nos livros de Reis e Crônicas. Então, não é Nabucodonosor e o próximo já é Belsazar. Quando se fala que ele é filho de Belsazar, de Nabucodonosor, que Belsazar seria filho de Nabucodonosor, que Nabucodonosor seria pai dele, seria uma tentativa de resgatar os dias de glória de Nabucodonosor. Seria uma forma de tentar dizer que ele era herdeiro do que Nabucodonosor fez, para tentar ter a mesma glória, como filho de Davi para o bis, tris, tetra e tantas outras gerações depois, ainda assim se fala filho de Davi, filho de Acabe mesmo depois de várias gerações posteriores, porque seguia aquela mesma linha da casa de Jeroboão também, porque seguia a mesma linha anterior, mesmo não sendo herdeiro direto. Era alguém que vinha na linha sucessória e então se entendia que era alguém que resgatava aquela lembrança, aquela história. A mesma coisa no caso de Belsazar com relação a Nabucodonosor. Aliás, a linha sucessória... Ih, pastor, o que foi agora? A linha sucessória nem coloca Belsazar como rei de Babilônia efetivamente. A arqueologia encontrou que o rei na tomada de Babilônia era Nabonildo, pai de Belsazar. E aí já queriam dizer que a Bíblia errou, é claro. Mas seguiram pesquisando e escavando, porque o trabalho tinha que continuar. E aí, obviamente, encontraram mais coisas. Belsazar
seria um príncipe com mais poder do que o normal, porque seu pai permaneceria muito tempo fora de Babilônia, quer em batalhas ou em outras situações. Nabonildo até teria tentado voltar quando Babilônia é tomada, e quando é tomada sob os cuidados de Belsazar, e não teve sucesso de retomar Babilônia. Assim, Belsazar, a própria arqueologia encontrou, estava assim no comando como se ele fosse o rei, porque o pai estava fora, o pai estava em viagem. Mas a linha sucessória ainda reconhecia seu pai como o rei. Ele seria um regente ou alguma coisa assim. Para tentarmos entender um pouco desse entendimento do que era essa linha sucessória. Não era exatamente isso. Ele era o príncipe que tinha mais poder do que o normal, já ocupava a posição de liderança, mesmo com o pai sendo reconhecido como rei. E aí então, aqueles que já queriam dizer que a Bíblia estava errada porque Belsazar nunca foi rei de fato, no fim tiveram que assumir que essa situação explicava inclusive a Bíblia, quando Belsazar ofereceu apenas o posto de número 3 no reino para Daniel, lá no versículo 16 do capítulo 5. Geralmente, numa situação dessas, como aconteceu com José lá no Egito, o cargo oferecido era logo de número 2. Não era número 3. Ou oferecia-se um outro cargo diferenciado, ou se fosse para oferecer logo um cargo de comando, já se oferecia logo o cargo de número 2. Mas o cargo de número 2 era de Belsazar. A Bíblia está errada, aqueles que fizeram a pesquisa arqueológica passaram a definir. Agora nós entendemos a razão dessa citação da Bíblia. Quando Belsazar achou que estava com tudo em ordem, ele descobriu que o poder não estava na mão dele. E lhe foi tirado. Não importou a demonstração de poder com pompa, com jantar, com glória, com convidados, com nada. Nem os presentes que ele deu para Daniel foram suficientes para mostrar que ele tinha o poder. Logo, ele perdeu tudo e não demorou muito tempo. Porque ele achou que era poderoso em si, achou que era mais importante e especial que na verdade ele era, ele acabou entendendo que o poder que ele achava que tinha, o apoio, ou que seja lá o que ele pensasse, ele acabou descobrindo que tudo isso só é questão do ponto de vista humano. Se não estiver definido pelo ponto de vista de Deus, não estiver definido pela vontade do Senhor, nada disso do que parece diante dos olhos humanos vai ser confirmado. Só é confirmado quando o Senhor realmente está colocando a situação naquela direção. Ou nós reconhecemos o agir do Senhor, ou não temos absolutamente nada. Por mais razões, por mais entendimentos, por mais que achemos que estamos corretos naquilo que estamos pensando, não temos nada se não for a soberania do Senhor. O poder é dele e ele manifesta a sua vontade. Sobre essa situação de Belsazar ainda vale um comentário. Quando o rei ficou inquieto e queria uma resposta, e ninguém tinha como dar a resposta sobre aquela inscrição na parede, alguém lembrou de Daniel. É típico o caso de lembrar só quando precisa, né? Fica claro que nessa situação lembraram dele porque precisaram. Muitas vezes isso nos chateia, quando alguém só lembra da gente porque precisou de alguma coisa. Mas não deveria ser sempre assim. Se lembram de nós quando precisam de alguma coisa, é porque sabem que podem contar com a gente. É porque já demos testemunho e que podemos ajudar. E eu sei que nem sempre é assim. Geralmente acontece uma tentativa e erro até encontrar alguém que faça alguma coisa. Mas não é toda vez. Às vezes nós somos lembrados logo de cara diante de uma situação porque já fizemos algo no passado que ajudou em alguma situação. Então há momentos que lembram da gente porque um testemunho que nós demos foi capaz de permitir essa lembrança.
Então não fique apenas achando ruim isso. Vale a pena mudar esse entendimento de se chatear diante de uma situação dessas, que só lembram da gente quando precisam da gente, e aí passar a entender que o nosso testemunho foi importante em algum momento para que aquela lembrança viesse diante daquela situação complicada. Chegamos ao capítulo 6, o último da porção de hoje, e aí nós vemos a história mais conhecida de Daniel. Eu acredito que a história da Cova dos Leões é realmente a história mais conhecida. O cuidado do Senhor se revela mesmo numa situação que parecia definitiva para a morte, e não permite que Daniel seja devorado pelos leões. A inveja em relação a ele é que motivou aqueles homens a uma armação sob encomenda para Daniel. Muitas pessoas podem até fazer isso, armar ciladas contra nós. E aí então nós precisamos confiar no Senhor quando as coisas vão por esse caminho, ter certeza que Ele está no controle de todas as coisas. Daniel, como eu já disse, ele respeitava sim a autoridade do rei. Fizeram parecer que ele não respeitava, mas ele buscava ao Senhor, e uma ordem que ia contra o direcionamento da soberania do Senhor. Daniel realmente desobedeceu, mas ele não desobedecia às outras ordens, talvez não concordasse com todas, mas ele seguia a ordem do rei. Ele só não cumpriu quando ia contra a soberania do Senhor. E talvez hoje em dia alguém pudesse dizer, mas vai ser só um mesinho mesmo, Deus entende, na verdade. Misericórdia, misericórdia. Daniel preferiu dar testemunho de que valia a pena correr o risco de consequências caso ele fosse pego naquela situação, porque essa era a questão da ordem, se alguém fosse pego naquela situação de buscar a Deus e não ao rei durante um mês, para qualquer pedido, qualquer oração, seria jogado na cova dos leões. Ele manteve-se fiel no seu testemunho da busca da vontade do Senhor e assumiu as possíveis consequências que de fato chegaram para ele. Nós temos que escolher então se nós seguimos a vontade do Senhor, mesmo que as consequências se apresentem, ou se tentamos adaptar as coisas. Fazer a adaptação é o caminho da porta larga, já adianto e já digo aqui para você. Não é o caminho mais adequado. Como foi com os amigos de Daniel, ele poderia ter sido salvo como ele foi, como os amigos foram, ou poderia não ter sido salvo como os amigos disseram, como muitos, inclusive, no Coliseu ou em outros tantos lugares, morreram naquelas perseguições que eram feitas contra os cristãos. Mas o plano do Senhor é que o testemunho seja dado e que a mensagem seja apresentada para as pessoas. Quer seja de forma milagrosa, impedindo que o problema aconteça, que a situação se desenvolva até a morte, ou mesmo com a morte, o testemunho será dado para que a vontade do Senhor seja revelada às pessoas e a mensagem seja anunciada. Quer seja sendo liberto e continuando a dar testemunho entre os viventes daquilo que o Senhor faz, quer seja para ir para a morte e dar testemunho com a morte de que, poxa, esse cara se manteve firme mesmo diante dessa situação. Tem alguma coisa nessa história que ele estava vivendo, tem alguma coisa nisso que ele falava, nisso que ele seguia. Vamos dar uma olhada nisso. De qualquer forma, espiritualmente, isso é libertador. Quer seja com livramento ou não, nós somos libertos no Senhor igualmente, quando nós buscamos a sua vontade e estamos com Ele. Quer seja para continuar dando testemunho entre os viventes, como eu falei, quer seja para estar com Ele na eternidade. Tentar adaptar, nesse caso, quando afronta a soberania de Deus, não qualquer coisa, não qualquer assunto que eu não gosto, mas quando afronta a soberania de Deus e se render ao desejo da autoridade simplesmente, e quando ela vai contra essa questão da soberania do Senhor, contra buscar a sua vontade, isso sim pode nos prender distantes do Senhor. Melhor nesse caso é obedecer ao Senhor, mas eu vou insistir aqui antes de encerrar. Não devemos tentar transformar tudo o que preferimos em vontade do Senhor para dizer que aí é possível desrespeitar. Misericórdia. Não é assim que funciona, é quando atenta contra a soberania do Senhor. Matar, roubar, mentir, deixar de buscar a vontade de Deus, deixar de aceitar a idolatria, aceitar uma outra forma de reconhecimento de autoridade, além de simplesmente autoridade, mas uma autoridade até espiritual. Misericórdia. Não é. Esse caminho nós não seguimos. Nós temos
compromisso com o Senhor e buscamos a sua vontade. Mas não podemos transformar tudo em, isso é contra a vontade do Senhor, então eu não vou fazer. Não, não é assim. E também tem essa questão de tomarmos cuidado com essa necessidade de aceitar tudo o que a autoridade quer. Nós cumprimos com o que a autoridade orienta e encaminha, mas nós podemos sim ter uma opinião diferente. Nós não deixamos de executar, à exceção de quando ela atenta contra a soberania do Senhor. Espero que essa questão da autoridade tenha ficado clara, levando-se em conta esses exemplos de Sadraque, Mesaque e Abdenego da porção anterior e de Daniel na porção atual. Isso porque, para que possamos experimentar realmente das coisas do Senhor, ao irmos contra o que uma autoridade define contra a soberania do Senhor, nós precisamos seguir realmente o que a Bíblia recomenda, porque o Senhor tem compromisso com a sua palavra, não com a nossa vontade. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.